Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da NIT Treinamentos. E aqui quem fala é a Ellen Silva, eu sou professora parceira da NIT, também sou aluna, né, do curso de especialista de Departamento Pessoal e Social. E hoje nós viemos aqui falar um pouco, né, num assunto que vários alunos vieram atrás da NIT para querer saber um pouquinho, né, que é o cálculo do INSS. Então, nós sabemos que houve uma reforma, né, previdenciária em 2019 e com essa reforma previdenciária houve uma mudança na tabela do INSS. E aí hoje nós vamos falar um pouquinho dessa tabela, dessa mudança dessa tabela, juntamente com o salário, o novo salário mínimo de 2021. Mas antes da gente iniciar, você que está assistindo agora, que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva agora no canal, dê o like, tá bom? E compartilhe com mais amigos aí que precisam aprender um pouquinho mais do cálculo do INSS, tá certo? E aí a gente dá continuidade no nosso conteúdo. Então vamos lá, galera. Eu vou falar um pouquinho, né, do nosso conteúdo, do nosso tema de hoje, que é sobre o cálculo do INSS, já com a atualização do salário mínimo de 2021. Então, se você que está assistindo agora aqui essa live, aproveita a oportunidade, tá bom? Para aprender aqui sobre o INSS. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho, deixa só eu colocar aqui no modo de apresentação, e aí a gente já vai explanar o nosso conteúdo, tá bom? E qualquer dúvida, as dúvidas que vocês tiverem relacionadas, depois a gente vai dar um tempinho para vocês aí de 10 minutos para fazer as perguntas, e aí a gente vai depois tirando as dúvidas de vocês. Então agora eu vou iniciar a apresentação, tá? E aí, qualquer dúvida, depois a gente comenta um pouco sobre, tá bom? Sobre todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, vamos lá. O nosso tema é o novo salário mínimo, como fazer o cálculo do INSS, tá bom? Então, eu trouxe aqui, primeiramente, a lei, que é muito importante falar da lei do INSS, né? Depois nós vamos falar um pouquinho também da ementa que saiu aí em 2019 com a reforma previdenciária, tá certo? Então, vamos aqui, eu vou explanar um pouco dessa lei, né? Então, o que é o INSS? O que o INSS incide? Aonde ele incide? Então, ele incide sobre o salário, mais horas extras, adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, 13º salário e outros valores admitidos em lei pela Previdência Social, tá bom? Também temos a instrução normativa, não poderia deixar de falar da instrução normativa, né? Então, antes da gente já ir para a prática, primeiro eu preciso aqui dar uma explanada em relação à lei, né? Que teve, instrução normativa, e depois a ementa, e depois a gente parte para a prática, tá bom? Então, tem também a instrução normativa, como eu informei para vocês, 971, da Receita Federal do Brasil, que saiu lá em 13 de novembro de 2009. Então, tem um artigo aqui que eu trouxe para vocês muito importante, que é onde ele informa quem está obrigado, tá bom? Então, aqui o artigo 4º, segurado obrigatório é a pessoa física que exerce atividade remunerada abrangida pelo regime geral da Previdência Social na qualidade de empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial, tá? E aí eu trouxe também aqui a emenda constitucional número 103, que saiu em 12 de novembro de 2019, tá bom? Eu vou voltar aqui só um pouquinho para ver se vocês estão me escutando. Eu quero só que vocês deem o ok, se está tudo certo aqui, se vocês estão escutando. Aí depois eu volto novamente, tá bom? Voltando aqui para o raciocínio, então a gente tem a ementa constitucional do número 103, de 12 de novembro de 2019. E aí eu trouxe aqui as principais mudanças que houve, né, nessa ementa constitucional.
que foi a fixação de idade mínima para se aposentar, de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. O tempo mínimo de contribuição, que deve ser de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens, no setor privado, tá? E 20 anos para os homens e mulheres no caso de servidores, tá bom? Tem também as regras de transição para o trabalhador ativo, tanto do setor privado quanto para os servidores, tá bom? O valor da aposentadoria do setor privado e de servidores será calculado com base na média de todo o histórico de contribuições do trabalhador e não descartando os 20% mais baixos como feito atualmente, tá? Para servidores, a regra é semelhante à do INSS, mas valerá apenas para quem ingressou após 2003. Para aqueles que ingressam até 31 de dezembro de 2003, a integralidade da aposentadoria, valor do último salário, será o valor do último salário. Será mantida para quem se aposentar aos 65 anos, homens, e 62 mulheres, tá bom? Agora sim, nós vamos falar, tá, do cálculo aqui da Previdência. E aí, eu queria que vocês agora prestassem bastante atenção, tá bom? Que aí agora a gente já vai falar aqui sobre o salário mínimo, tá? E as alíquotas que a gente precisa estar sempre atento em relação a esse cálculo aqui para não fazer errado, tá bom? Então, eu já trouxe a tabela já com o salário mínimo atualizado, que é os R$ 1.100 que saiu agora, né, no dia 1º de janeiro agora desse ano de 2021, tá? Então, a gente tem aqui a primeira faixa. Então, essa tabela aqui, ela é trabalhada por faixas. Vocês sabem que essa tabela, ela mudou o ano passado, em março de 2020, e ela ficou um pouquinho parecida, inclusive, com a tabela do imposto de renda. Depois eu vou trazer para vocês aqui, inclusive, a tabela que tem ao lado a parcela a deduzir. Essa tabela ela não é oficial, tá? Se vocês jogarem no INSS, a tabela oficial vai ser essa primeira aqui que vocês estão vendo no site do INSS. Mas para ajudar, né, profissionais tiveram a brilhante ideia de fazer lá uma tabela que ficasse muito mais fácil para entendimento e cálculo do INSS. Né, que depois que você faz o cálculo, você tem a parcela a deduzir e no final a gente vai fazer aqui as duas formas de cálculos para vocês verem que dá o mesmo valor, tá bom? E aí vocês é que decidem se vocês acham melhor por essa daqui, que é a tabela oficial, né, do INSS, ou pela outra que vai ser muito parecida com o cálculo do imposto de renda, tá bom? Então, a gente trabalha com essa tabela da seguinte maneira: existe a primeira faixa, que é até R$ 1.100, tá? A alíquota é de 7,5%. Tem também a segunda faixa, que é de R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48, e a alíquota é de 9%. Temos também a terceira faixa, que é de R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22, essa alíquota é de 12%. E temos a quarta faixa, que é de R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57, que a alíquota é de 14%. Não esquecendo também que nós temos o valor do teto, o valor máximo do INSS, que é de R$ 751,97, tá bom? E aí a gente vai fazer o quê, né? Vamos agora aqui para o exemplo do cálculo através da tabela do INSS, a tabela oficial do INSS. Então, eu trouxe aqui para vocês como calcular e o passo a passo do cálculo, para vocês entenderem, tá bom? O desconto, aí eu trouxe aqui para vocês, tá bom? O desconto do INSS deve ser calculado para cada faixa até que se atinja o valor do salário bruto. Entre cada parcela, o cálculo é feito considerando o máximo e o mínimo destas e a alíquota a ser aplicada. Enquanto o valor do salário não é atingido, é considerado o teto da faixa salarial. Ou seja, como vocês viram aqui na tabela, a gente sempre considera o teto máximo da faixa.
né, da faixa da tabela. Então, esse aqui é o teto máximo dessa segunda faixa, esse aqui é o teto máximo da terceira faixa e esse é o teto máximo da quarta faixa, tá bom? Voltando aqui, eu só vou falar da lei rapidinho, tá? Então, a lei do INSS é a lei 8.620 de 93, também tem a instrução normativa, é bom vocês depois pegarem para ler um pouco essa lei, tá? A instrução normativa também, porque é muito importante vocês darem uma estudada mais a fundo, tá? Para que não fique e não surjam mais dúvidas em relação à Previdência, tá bom? E aí eu trouxe esse artigo 4º aqui, que é um artigo muito importante, que é onde diz a pessoa física que é obrigatória e que exerce a atividade remunerada abrangente pela Previdência Social, tá? Então, na qualidade de quê? De empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico e contribuinte individual. E o segurado especial também, tá? E a emenda constitucional de 2019, como eu falei para vocês, que é muito importante frisar, as mudanças que houve, né? Que foi a fixação de idade para homens 65 anos e mulheres 62 anos. O tempo mínimo de contribuição é 15 anos para mulheres e 20 para os homens do setor privado, e 20 para homens e mulheres do setor em caso de servidores, tá bom? Então, vamos voltar agora para a nossa tabela. Só dar mais uma olhada aqui, tá tudo certinho. E aí a nossa tabela, eu vou voltar novamente para explicação, tá bom? Então, a nossa tabela aqui que saiu, né, como todos bem sabem, em março de 2020, foi a nova tabela depois da reforma previdenciária. Essa é a nova tabela, então, como eu estava informando no início, ela tem também a parte. Alguns profissionais pegaram para facilitar a nossa vida como profissional de departamento pessoal, pegaram e fizeram uma forma igual à tabela do imposto de renda, que tem a parte da parcela a deduzir. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente da aula, tá bom? Porque eu trouxe a tabela oficial do INSS e aí eu vou ensinar para vocês a calcularem das duas maneiras, tá bom? Então, aqui é a tabela oficial do INSS, já com o salário mínimo, que saiu agora, em janeiro, no 1º de janeiro, agora deste ano de 2021, tá? Então, aqui nós temos a primeira faixa, que é do salário mínimo de 1.100, a alíquota 7,5%, tá? A segunda faixa é de 1.101 centavo até 2.213,48, a alíquota de 9%, tá bom? A terceira faixa é de 2.213,49 até 3.305,22, com alíquota de 12%. Certo? E a quarta faixa de 3.305,23 até 6.433,57, com alíquota de 14%, tá bom? Não esquecendo aqui o valor teto máximo de contribuição do INSS, que é de R$ 751,97, tá? Essa já é a nova tabela agora de 2021, já com todas as alíquotas corretas e os valores também das parcelas a deduzir, que houve umas mudanças aí, tá bom? Aqui eu já trouxe para vocês como calcular, o passo a passo de como calcular com a nova tabela, tá bom? Então, eu trouxe aqui o desconto do INSS deve ser calculado para cada faixa até que se atinja o valor salário bruto. Tá? Entre cada parcela, o cálculo é feito considerando o máximo e o mínimo dessas alíquotas a ser aplicada. Ou seja, vou voltar aqui para a tabela só para eu explicar para vocês, tá? Se não chegou, eu trouxe um exemplo de um salário que nós vamos fazer o cálculo, tá? E aí para vocês entenderem melhor. Mas, por exemplo, você pegou um salário que não atingiu aqui a segunda faixa ainda do teto máximo, que é esse valor aqui de R$ 2.213,48 centavos. Então, você vai passar para a terceira faixa, tá bom? E aí, voltando aqui, o meu exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Vai ser de um salário de R$ 3.000. E ele se encontra na terceira faixa, tá?
Então, a primeira faixa salarial, a gente vai pegar o salário mínimo, R$ 1.100. Sempre a gente pega pelo salário mínimo primeiro, se você pegou um salário que é maior do que o salário mínimo, e você vai multiplicar pela alíquota de 7,5%. Então, eu já fiz o cálculo, o resultado deu R$ 82,50, certo? Como ele ainda não atingiu os R$ 3.000, a gente vai para a segunda faixa. A segunda faixa salarial é de R$ 2.203,48, que é o teto, como eu informei para vocês. E aí vocês já vão diminuir aqui pelo salário da primeira faixa, que é de R$ 1.100, tá? E aí vai ficar um resultado de R$ 1.103,48. Aí vocês vão pegar da segunda faixa a alíquota, que é 9%, a faixa da tabela, tá? Então tá aqui, a segunda faixa, 9%, certo? E aí você vai fazer o cálculo do que sobrou da diminuição aqui do valor do teto e mais o valor do salário mínimo, 1.113,48, e você vai multiplicar pelos 9%, que é da segunda faixa. O resultado, eu já fiz o cálculo, vai ficar R$ 99,31, tá bom? E agora a gente vai para a terceira faixa, que é a última faixa desse salário aqui com um exemplo, tá bom? Então, a terceira faixa que atinge o salário. Então, a gente já vai pegar o salário de R$ 3.000, que é o valor que eu estou dando como exemplo, e nós vamos diminuir pelo valor teto máximo da segunda faixa, que é esse valor de R$ 2.203,48, certo? E aí, já vai sobrar um valor de R$ 796,52. Vocês somando esse salário de 1.100 mais esse salário de 1.103,48 vai dar exatamente 796,52, que é o que sobrou para o salário de R$ 3.000. Aí você vai multiplicar por 12%, que é a alíquota da terceira faixa, certo? Multiplicou, o resultado deu R$ 95,58. Feito isso, tá? Você agora vai somar todos os resultados que deu, no caso, todos os 3 resultados aqui que deu, tá bom? E aí você vai, depois que somar, é o valor total a recolher do INSS para esse exemplo aqui do salário de R$ 3.000. Então, você vai somar os R$ 82,50, os R$ 99,31 e os R$ 95,58. O valor total a recolher desse salário de R$ 3.000 é R$ 277,40. Eu trouxe aqui também um exemplo de como vocês vão fazer para achar aqui a alíquota efetiva. Então, como vocês já sabem qual o valor que vocês vão recolher desse salário de R$ 3.000, então a gente pega o resultado, tá? Para você saber aqui, ó, qual é a alíquota efetiva. Você vai pegar os R$ 277,40, vai dividir pelo salário, que eu dei como exemplo, no caso, os R$ 3.000, e vai multiplicar por 100. A alíquota vai ser de 9,24666, tá? E aí, voltando aqui, e aí você pode jogar esse valor aqui dos R$ 3.000, tá? E multiplicar pela alíquota, que vai dar certinho também o total a recolher de R$ 277,40, tá? Então, no final, dá o mesmo resultado. Agora, nós vamos partir para a tabela, né, que alguns profissionais aqui se reuniram para fazer com a parcela a deduzir, né, que foi o que eu informei para vocês lá no início, beleza? A única coisa que vai mudar é que ele vai ficar um pouco mais fácil no momento de calcular, que não vai ter todo aquele trabalho que você vai ter que pegar a primeira faixa, a segunda faixa, dependendo do salário, você pega até a última faixa, que é a quarta faixa, tá? Nesse caso aqui, para facilitar mais a nossa vida e nosso dia a dia, porque a gente sabe que o nosso dia a dia de departamento pessoal é bem puxado, então esses profissionais se reuniram para nos ajudar. E aí ficou bem mais fácil também, né? Então, nesse caso aqui, você vai pegar o salário que eu dei como exemplo, de R$ 3.000, certo? Você vai ver onde ele se encaixa aqui, qual a faixa da tabela ele se encaixa. Então, ele não vai se encaixar na primeira,
nem na segunda. Ele vai se encaixar onde? Aqui na terceira faixa, né, que é do valor de 2.213,49 até 3.305,22. Então, a gente já sabe que ele está na terceira faixa. O que você vai fazer? Você vai pegar o salário de R$ 3.000, vai multiplicar pela alíquota de 12%, tá? Então, eu já fiz o cálculo aqui para vocês, ó. Multipliquei pela alíquota de 12%, que o resultado deu R$ 360. Mas não acaba por aí, tá bom? Então, depois, o que a gente vai ter que fazer? Vai fazer igual o imposto de renda. Pegou o resultado, agora a gente vai pegar a parcela a deduzir. Então, nós vamos diminuir pela parcela a deduzir, tá? Então, pegou o resultado de R$ 360, diminui pela parcela a deduzir, que no caso aqui é R$ 82,60, tá bom? Que no caso, no final, fica o mesmo valor. R$ 277,40. Ou seja, as duas tabelas, tá, dão o mesmo resultado, tá bom? Então, aí vai ficar a critério do profissional, porque tem profissional que prefere fazer pela tabela mesmo oficial do INSS, mas tem profissional que prefere essa tabela que já vem com a parcela a deduzir. Tá bom? Então, isso já vai ficar muito a critério de cada profissional, de como é que ele gosta de trabalhar em relação a fazer isso daqui, tá? Aí você pode estar me perguntando aqui, Ellen, mas e a parcela a deduzir da primeira faixa? Não tem aqui a primeira faixa, não tem o valor para deduzir. Realmente não tem, gente. Se o salário for R$ 1.100, o salário mínimo, você pega um empregado que ganha o salário mínimo, é só você jogar a alíquota direto, de 7,5%. Você não precisa deduzir nada, inclusive nem aqui nessa primeira tabela, tá? Você já vai jogar também a alíquota de 7,5%, e você nem vai passar por todo esse outro cálculo que teve com esse exemplo do salário de R$ 3.000. É só jogar a primeira faixa dos R$ 1.100, os 7,5%, o resultado, então, do total a recolher é esse de R$ 82,50, tá bom? Então, eu trouxe essa parte, né? Então, eu agradeço. O nosso conteúdo, ele foi bem rápido, até porque é bem fácil de ser feito, né? Aí o cálculo do INSS. Eu trouxe das duas maneiras, para quem achar melhor fazer pela primeira forma, né, que eu ensinei para vocês, o passo a passo, de pegar a primeira, a segunda, terceira, e assim por diante, dependendo do salário do empregado, tá bom? E aí também tem essa outra tabela, que também, no final, dá o mesmo resultado, mas aí você só vai trabalhar como se fosse uma tabela do imposto de renda e vai ter que pegar a parcela a deduzir. E também, para vocês sempre ver se está tudo corretinho, sempre façam esse cálculo aqui no final, que você vai pegar o resultado, dividir pelo salário do empregado e multiplicar por 100 para você ver a alíquota efetiva, para ver se está tudo certinho, e aí vocês conseguem visualizar da maneira correta a ser feito o cálculo do INSS, tá bom? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, vocês já podem começar a colocar aqui para a gente, tá? Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento. Tá, então, galera, é isso. Muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês por estarem participando aqui dessa live juntamente comigo, tá? Obrigada mais uma vez a todos vocês. Beijos e até mais.